Oi pessoal, como é que vocês estão? Nessa aula a gente vai ver como é que é a estrutura de um computador de propósito geral e a gente vai ver um exemplo de como seria a execução de uma instrução nesses computadores. Então primeiro a gente vamos relembrar um pouco da história da evolução dos computadores. A gente teve computadores construídos como dispositivos mecânicos, eletromecânicos e dispositivos eletrônicos. Na categoria de dispositivos eletrônicos, a gente tem algumas gerações de computadores. A gente tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. Atualmente a gente está na quarta geração, onde os computadores são criados utilizando milhões de circuitos integrados. Então lá na primeira geração, a gente teve o primeiro computador de propósito geral, que foi o computador ENIAC. E esse computador ele era construído com o uso de válvulas. Tá? As válvulas foram os primeiros dispositivos eletrônicos que permitiam você alternar a corrente elétrica, ligando ela e desligando ela. E a mudança dessas correntes elétricas era feita de forma manual. Então o ENIAC ele continha mais de 17 mil válvulas, consumindo mais de 800 km de cabo. E ele pesava mais de 30 toneladas. Então a gente pode estar imaginando essas válvulas como se fossem umas lâmpadas. Então, para a gente programar nesse computador, a gente precisava estar ligando e desligando alguma dessas válvulas para o computador ele executar alguma determinada operação. Então a programação dele era feita através desse manuseamento de 6.000 chaves para estar modificando essas válvulas. Então era muito trabalhoso estar programando isso e era muito comum uma dessas válvulas acabarem queimando. Então tem aí uma estatística de que a cada 5 minutos uma dessas válvulas eram queimadas. Então em 1945, alguns projetistas do ENIAC, incluindo o pesquisador famoso que é o John von Neumann, eles tiveram a ideia de propor o conceito de programa armazenado. Então, o programa ele consiste em um conjunto de instruções e a ideia é que esse programa fosse primeiro carregado numa memória. E daí o processamento ia ler as instruções desse programa na memória e ia começar a execução das suas operações. Essa ideia também foi concebida pelo Alan Turing, que também é considerado aí o pai da computação. Então, de 1946 a 1952, o von Neumann, junto com o pessoal de Princeton, eles desenvolveram um computador chamado de IAS. E o modelo de execução que o computador IAS utiliza, ele é utilizado até hoje nos computadores atuais. Ele serviu praticamente como um protótipo para construir qualquer computador de propósito geral. Então, o principal nome que ficou aí na história foi do físico e matemático John von Neumann, que estava na equipe que construíram o computador IAS. E por causa disso, a arquitetura utilizada no computador IAS recebeu o nome de arquitetura de von Neumann. Então, hoje em dia, todo computador que a gente tem disponível no mercado e na indústria, eles são baseados na arquitetura de von Neumann. Alguns, claro, que são embarcados, eles são de outra arquitetura que a gente chama arquitetura de Harvard. Mas a grande maioria é a arquitetura de von Neumann. Então, na arquitetura de von Neumann, a gente tem o conceito de programa armazenado e a memória, a gente consegue armazenar dois tipos de informação. Então, nessa ideia, a memória ela sempre armazena um conjunto de bytes. E esses bytes eles podem representar tanto as instruções do programa, quanto os dados desse programa que vão ser utilizados durante a sua execução. Então, hoje a gente tem uma variação da arquitetura de von Neumann, porque na época não tinha um conceito de hierarquia de memória. Então, é quase a mesma arquitetura empregada hoje em dia. Tá? Todos os computadores são baseados na arquitetura de von Neumann. A gente tem algumas consequências por ter uma única memória para armazenar as instruções e os dados, que é impossível de ler essas duas informações simultaneamente. Então a gente precisa de um ciclo de clock do processador para ler a instrução e outro ciclo para ler dados. Então a gente chama que esse problema ele é o gargalo de von Neumann. E tem a arquitetura Harvard que ela resolve esse problema, permitindo você ler tanto uma instrução e o dado simultaneamente. Então, esse tipo de arquitetura de Harvard ela é normalmente utilizada para microcontroladores e não microprocessadores. Todos os microprocessadores são baseados na arquitetura de von Neumann. Então, com essa proposta de von Neumann, os computadores eles são divididos em 4 principais componentes. Então, o primeiro componente é a CPU, de Central Processing Unit, que é o nosso processador. Então, o processador é responsável de receber essa instrução e ele executa a operação
correspondente à instrução, gerando aí algum resultado, né? O segundo componente é a memória principal, que é onde fica armazenado tanto as instruções quanto os dados vão ser utilizados pelas instruções. E outro componente são os dispositivos de entrada e saída, né? Os dispositivos de I/O. Então, dispositivos que interagem com o processador. Então, a gente tem dados vindo de dispositivos de entrada e a gente pode produzir informação e salvar elas em dispositivos de saída. E para conectar todos esses três componentes, a gente tem, então, a interconexão de sistemas, que são barramentos que servem para comunicar a CPU e memória e CPU e dispositivos de entrada e saída. Então, aqui a gente tem um exemplo dos componentes da arquitetura de von Neumann, ou a estrutura do computador IAS, que são utilizadas até hoje nos computadores atuais. Então, aqui no meio a gente vai ter o processador, à direita vamos ter os dispositivos ou equipamentos de entrada e saída, e aqui mais à esquerda a gente vai ter a memória principal. Então, nessa proposta, o processador ele é dividido em duas partes. Ele é dividido na unidade lógica aritmética, ou ALU, e também é dividido na unidade de controle. A unidade lógica aritmética ela é que, de fato, vai executar a operação da instrução. E a unidade de controle ela vai ser responsável por buscar uma instrução e ativar os sinais de controles correspondentes dessa instrução no momento de sua execução. Então, a gente vai ver que o processador ele tem um caminho de dados e parte desses caminhos são ativados ou não durante a execução, dependendo aí da instrução que está sendo executada. Então, a gente pode ver com mais detalhes que a memória principal ela armazena um conjunto de bytes. E esse conjunto de bytes eles podem designar tanto as instruções do programa que vai ser executado, tanto os dados que essas instruções vão estar manipulando. Enquanto a unidade lógica aritmética ela vai estar executando operações com os dados binários, fazendo aí operações aritméticas, soma, subtração, multiplicação e divisão. E a unidade de controle é que é responsável para determinar os sinais de controles a serem utilizados por uma instrução. Então a gente consegue ter essa relação, né? Um dado vem da memória principal, é processado pela ALU, e o resultado também é armazenado na memória principal. Da mesma forma, a gente tem essa interação, o processador e o dispositivo de entrada e saída. A gente consegue ler uma instrução ou um dado no dispositivo de entrada e saída e armazenar o resultado dessa informação processada novamente nesse dispositivo de entrada e saída. Então vamos ver como é que era a memória do computador IAS. Normalmente, uma memória ela é endereçada por byte ou por uma word ou palavra. Aqui no caso do computador IAS, ele era endereçado por word, e uma word ele continha 40 bits. Atualmente a gente tem que uma word ela costuma seguir a arquitetura do processador, sendo uma word com tamanho de 32 bits ou 64 bits. Mas nessa época, no computador IAS, a gente tinha uma word de 40 bits, e o total de words que a gente tinha na memória era 1024. E os valores armazenados na memória eram valores binários que poderiam ser tanto instruções quanto dados. Então a gente pode ver aqui que esse número à esquerda representa um endereço, indo de 0 até o endereço 1023, e aqui a gente tem os valores binários representando tanto os dados e as instruções do computador. Como um valor da memória poderia tanto armazenar um dado ou uma instrução, a gente tinha dois formatos. Então, esse primeiro aqui de cima seria o formato do dado, que seria um número inteiro, que pode ser tanto positivo ou negativo. Então, para armazenar o número, a gente tinha aqui 39 bits seriam utilizados para o valor numérico, e o primeiro bit, o menos significativo, seria o bit de sinal, para dizer se o valor é positivo ou negativo. E aqui abaixo a gente tem como que seria o formato de uma instrução. Então aqueles 40 bits, eles eram divididos em 4 campos. Então o primeiro campo ele possui 8 bits, reservado aí para armazenar o código da operação ou o opcode, que ele é o identificador da instrução a ser executada. Os próximos 12 bits, eles armazenam um endereço, que é o endereço onde o dado vai estar armazenado. Então, uma instrução ela precisa acessar esse dado, e aqui é onde ela vai estar buscando esse dado na memória. Então, repare que a gente tem esses primeiros 20 bits para o opcode e o endereço, e os outros dois campos eles seguem a mesma lógica. A gente vai ter mais 8 bits para o opcode e mais 12 bits
para um outro endereço. Então repare que a gente consegue, então, acessando um dado na memória, né, acessando uma instrução da memória, a gente tem, então, 2 opcodes e 2 endereços para acessar os dados a serem utilizados por essas instruções. Então agora vamos ver com mais detalhes como é que seria a execução de uma instrução no computador IAS. Aqui a gente vai ter nossa memória principal e os dispositivos de entrada e saída, e aqui a gente tem dividido a nossa unidade lógica aritmética e a nossa unidade de controle. Então agora aqui a gente tem algumas informações a mais. Na nossa unidade de controle, a gente vai ter alguns registradores especiais, tá? A gente vai ter 4 registradores. Vamos ter o MAR, que ele é utilizado para estar armazenando o endereço da memória, tá? Esse MAR é de Memory Address Register, seria o registrador para armazenar o endereço da memória. Vamos ter o registrador PC, que é o Program Counter, né? O contador de programa. O registrador PC ele é responsável por armazenar o endereço da próxima instrução a ser executada. A gente vai ter o registrador IR, de Instruction Register, que ele vai ser utilizado para armazenar a instrução de fato, armazenar os 40 bits da instrução, e a gente vai ter o registrador IBR, que é como se fosse um buffer do registrador de instruções. Então, parte das instruções vão ser armazenadas no IR e a outra parte vai ser no registrador IBR. E aqui mais abaixo a gente vai ter os circuitos de controle, onde ele vai ter vários sinais de controles conectados às unidades funcionais do processador. Aqui à direita a gente vai ter a nossa unidade lógica aritmética, tá? Então ela vai ter os circuitos lógicos aritméticos necessários para executar cada tipo de operação, né? Soma, subtração, operação de load, store e assim por diante. E a gente vai ter também alguns registradores específicos. O primeiro dele vai ser o MBR, de Memory Buffer Register. O MBR ele é responsável por armazenar o dado que foi lido da memória. Então a gente vai ler o dado na memória e vai armazenar no registrador MBR. O outro registrador que a gente vai ter é o registrador AC, de Accumulator, ele que vai ser utilizado para estar executando as operações. Então todos os resultados das operações vão ser armazenados no registrador AC. E a gente vai ter esse registrador MQ, que é o de Multiply Quotient. Ele vai ser utilizado nas operações de multiplicação e divisão para armazenar ali o quociente. Então, com isso, a gente já tem os registradores básicos do processador IAS. Então, uma instrução ela é executada em 2 etapas, tomando 2 ciclos de clock da CPU. Então, a gente vai ter o primeiro ciclo, que é o ciclo de busca, onde a instrução ela é buscada na memória e ela é armazenada no registrador IR. E o segundo ciclo é o ciclo de execução, onde a unidade lógica aritmética ela vai ler a instrução armazenada no registrador IR e vai executar de fato a instrução, armazenando o resultado no registrador AC, que é o acumulador. Então, com mais detalhes, o que vai acontecer no ciclo de busca? Primeiro, a unidade de controle ela vai enviar o endereço a ser lido, que está armazenado no registrador PC, que é o Program Counter. Depois a memória vai ler de fato o dado apontado pelo endereço fornecido, e por fim a unidade de controle vai pegar esse dado enviado pela memória e vai copiar no registrador IR. Depois disso começa o ciclo de execução. Então a unidade de controle ele vai decodificar a instrução armazenada, ou seja, ela vai ler exatamente aqueles campos das instruções, né? Aqueles 4 campos que a gente viu, ela vai pegar e vai determinar qual que é o código da operação, qual que é o opcode da instrução, para ela saber que tipo de operação deve ser executada. Então, se for necessário, a unidade de controle ela vai ler os operandos na memória. Então, por exemplo, se você for fazer uma adição e o dado ele está na memória, então aquele campo de endereço da instrução vai ser utilizado para você ler esse dado da memória principal e armazenar no registrador MBR. Depois disso, a unidade de controle vai enviar sinais para a unidade lógica aritmética para realizar a execução de fato. Tá? Isso aí vai ser com base no opcode da instrução. E se for necessário, a instrução vai escrever esse dado novamente na memória principal. Então vamos estar vendo aqui um exemplo de como que é a execução de instrução no computador IAS. A gente vai estar utilizando aqui uma instrução de exemplo, que é a instrução loadmx. Então o que essa instrução vai fazer? Ela vai transferir esse dado da memória, tá? Então aqui é só uma representação que a gente está tendo na memória. A gente vai acessar o endereço X da memória principal, vai ler esse dado e vai armazenar o valor
no acumulador, no registrador AC. E a gente vai estar definindo que o código da operação desse load ele vai ser o código 1. Como são 8 bits, então vai ser 7 zeros e o bit mais significativo vai ser o valor 1. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria uma instrução de load. Então vai ter o código da operação vai ser 01 e aqui o campo de endereço ele vai conter de fato o endereço para estar lendo esse dado e armazenando no registrador AC, que aqui no nosso exemplo é o endereço 12. Então agora a gente vai ver o passo a passo de como seria a execução dessa instrução de load. Então primeiro é feito a etapa lá de busca, o ciclo de busca. Então no program counter ele vai ter o endereço da próxima instrução, o endereço do load. Então primeiramente, para conseguir estar enviando essa requisição para ler um dado da memória, a gente precisa copiar o endereço do program counter para o registrador MAR, que é o registrador que vai armazenar o endereço da memória. Então, a unidade de controle vai copiar esse endereço para o registrador MAR e, após isso, vai ser feita a busca da instrução com base nesse endereço. Então, aqui, em vez de ter a representação desse sinal de controle de leitura, está utilizando o endereço armazenado no registrador MAR. Depois disso, o valor que é lido da memória ele é copiado para o registrador MBR, que é o Memory Buffer Register. Então, no MBR, a gente vai ter a instrução load que a gente vai estar executando. Após isso, a gente vai ter, então, a divisão dos campos da instrução. Então, a gente viu que a instrução ela é dividida em 4 campos. Então, o campo do opcode ele vai ser enviado para o registrador IR. O campo de endereço de 12 bits vai ser enviado para o registrador MAR. Os outros 20 bits restantes, que é a outra metade da instrução, ele vai ser armazenado no registrador IBR. Após isso, a gente finaliza o ciclo de busca e a gente vai ter o código da instrução armazenado no registrador IR e a gente vai ter o valor lá do campo de endereço armazenado no registrador MAR. Aí começa a etapa de execução. Então, na etapa de execução, começa com a parte de decodificação. Então, a unidade de controle vai ler a instrução, o código da operação, que é o opcode, no registrador IR e vai determinar qual será a operação a ser executada, ativando aqui os devidos sinais de controles que vão estar conectados com a unidade lógica e aritmética, com a ALU. Então, depois de identificar que é uma instrução de load, então agora vai ser lido o dado da memória para ser armazenada no registrador AC. Então, para ler esse dado da memória, é utilizado o campo de endereço que está armazenado no registrador MAR. Então, esses 12 bits vão ser usados para recuperar esse dado, enviando ali um sinal de controle para leitura na memória principal e, por fim, esse dado a ser lido vai ser armazenado no registrador MBR da mesma forma como foi feito na leitura da instrução. Só que agora o MBR ele contém o dado, ele contém o número que foi lido. E, por fim, começa a etapa de execução, onde a unidade lógica aritmética vai pegar esse valor lido da memória no registrador MBR e vai estar salvando no registrador AC, no acumulador. Então, feito isso, a gente termina o ciclo de execução e a gente vai ter no registrador AC o valor correspondente ao endereço de memória 12 que foi copiado. E agora que a gente finalizou a execução da instrução de load, a gente pode estar executando a próxima instrução. Então, a gente tem que lembrar que uma instrução ela corresponde a 40 bits, dividido em 2 campos de opcode e 2 campos de endereço. Então, os últimos 20 bits eles foram lidos da primeira vez e armazenados no registrador IBR. Então, a próxima instrução ela já foi lida para dentro da unidade de controle e a gente agora vai ter que ler diretamente desse registrador IBR. A gente vai ler o opcode dele, vai armazenar no registrador IR e vai ler o campo de endereço armazenando no registrador MAR. Depois disso, que essa segunda instrução foi executada, aí sim a gente vai ter que atualizar o program counter para estar lendo novamente na memória. Então a gente vai ter esse exemplo. Depois que a gente leu essa segunda instrução, agora o program counter ele tem que ser atualizado. Antes ele estava com o endereço 0, a gente leu a instrução já do registrador IBR e vamos agora incrementar o registrador PC. Então nem sempre o registrador PC ele é atualizado, porque sempre que a gente lê um dado da memória que corresponde à instrução, a gente acaba lendo 2 instruções de fato. Então a cada 2 ciclos a gente vai estar atualizando o program counter. Então temos um exercício para vocês estarem fazendo, que seria mostrar como é que seria o passo a passo da execução
de uma instrução add. A instrução add ela vai ter um operando de entrada, que é esse mx, que a gente vai ler um valor da memória com o endereço x e vai pegar esse valor e fazer a adição com o valor que está armazenado no registrador AC. Então, lê da memória, soma com um valor que está no registrador AC e o resultado armazena novamente no registrador AC. Então aí, né, peço para vocês responderem qual que seria a diferença entre o ciclo de busca e o ciclo de busca da instrução de load e depois descreva como que seria o ciclo de execução da instrução do add. Então nessa aula a gente viu como é que é a estrutura de computadores de uso geral, que são todas baseadas na arquitetura de von Neumann, que foi proposta inicialmente no computador IAS. Então até hoje a gente tem variações nessas arquiteturas e na próxima aula a gente vai começar a definir o conceito de desempenho. Vamos mostrar aqui algumas medidas de desempenho que a gente utiliza para estar avaliando a nossa arquitetura, o nosso sistema de computação. Então pessoal, vou finalizando essa aula por aqui, a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal!